Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje, nossa aula será sobre a hibridização do carbono. Vamos compreender como é que acontece a ligação entre os carbonos. Para isso, gente, eu preciso entender a distribuição eletrônica. Ora, quem está assistindo esta aula é porque já passou pelo primeiro ano, o segundo ano e agora está no terceiro ano. E a distribuição eletrônica é justamente no primeiro ano. Então, se você ainda não fez o primeiro ano, nem o segundo ano, e quer entender esta aula, eu sugiro que você vá no meu canal e assista a aula sobre distribuição eletrônica. Ok? Vamos aqui. Ora, aqui eu tenho, por exemplo, um átomo. Um átomo ele tem, no mínimo, uma camada, no máximo 7 camadas. E cada camada existe as suas subcamadas. Eu tenho a subcamada S, a subcamada P, a subcamada D e a subcamada S. A subcamada S tem um orbital. A subcamada P tem 3 orbitais. A subcamada D tem 5 orbitais. E a subcamada F tem 7 orbitais. Então, eu tenho que conhecer o que são as camadas do átomo e o que são as subcamadas. Tá? Eu tenho quantas camadas no átomo? 7 camadas. E quantas subcamadas? 4. Eu vou fazer aqui a distribuição de 2 elementos para a gente poder entender. Vamos aqui. Oxigênio. Tem massa atômica 16 e tem 8 elétrons. Eu vou distribuir esses 8 elétrons. 1s2, 2s2, 2p4. A subcamada S tem um orbital. A subcamada P tem 3 orbitais. E como é que faz a distribuição desses elétrons? Segundo a regra de Rand, primeiro eu coloco os elétrons com a seta para cima em todos os orbitais. Terminando, eu retorno e vou colocando com a seta para baixo. Somente quando eu coloco todos com a seta para cima, é que eu volto e coloco com a seta para baixo. Segundo a regra de Rand. Então vamos aqui, ó. No subnível S tem um orbital. Quantos elétrons? 2. 1, 2. No subnível P tem 3 orbitais. 1, 2, 3. Eu vou colocar quantos elétrons? 4. Então, coloco 1. Aí eu venho para cá, coloco esse. 2. Coloco aqui, coloco 3. Aí eu volto e coloco 4 elétrons. Então tá aqui, coloquei 4 elétrons. Então, o oxigênio, ele tem esse orbital, tem 2 elétrons emparelhados. Aqui eu tenho 2 elétrons emparelhados e 2 elétrons desemparelhados. Então, no oxigênio, existem 2 elétrons desemparelhados. Esses 2 elétrons desemparelhados é que vai determinar a quantidade de ligações que o oxigênio faz. Então, o oxigênio faz 2 ligações, porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. Então, vamos ver aqui o nitrogênio. Nitrogênio, a massa dele é 14 e ele tem 7 elétrons. Z igual a 7. 1s2, 2s2, 2p3. Vamos conferir? 2, 4 e 3, 7. Então, eu vou distribuir apenas para o subnível P. Subnível P tem quantos orbitais? 3. 1, 2, 3. Eu vou colocar quantos elétrons? 3. 1, 2, 3. Então, gente, o nitrogênio tem 3 elétrons desemparelhados. Significa que ele faz 3 ligações. Entenderam? Vamos para o carbono, que é o que nos interessa. A massa do carbono é 12 e ele tem 6 elétrons. Z igual a 6. 1s2, 2s2, 2p2. No subnível 1s, eu tenho 2 elétrons. Aí eu coloco
Um para cima, outro para baixo. No subnível 2S, eu tenho 2 elétrons. Um para cima e um para baixo. No subnível, subcamada, tá? Na subcamada P, eu tenho 3 orbitais. E eu tenho 2 elétrons. Aí eu coloco aqui os 2 elétrons. Tá? 1, 2. Então o carbono, ele tem 2 elétrons desemparelhados. O carbono tem 2 elétrons desemparelhados. Deveria fazer 2 ligações. No entanto, nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Aí é que vem agora o entendimento por que o carbono, em vez de fazer 2 ligações, porque ele tem 2 elétrons desemparelhados, ele faz 4. Sabe por quê? É isso que nós vamos entender. Hibridização do carbono. Então, hibridização. O que é hibridização? Híbrido é uma mistura. Então, como é que isso acontece? Como é que o carbono vai fazer 4 ligações? Preste atenção. Aqui eu tenho o átomo de carbono. Aqui eu tenho a subcamada P com 2 elétrons. E aqui eu tenho a subcamada S com 2 elétrons. Percebam que esses 2 elétrons, com esses 2 elétrons, está na segunda camada. Ok? Então tá aqui, primeira camada, segunda camada. Segunda camada, tem 4 elétrons, sendo 2 elétrons do S e 2 elétrons do P. Segunda camada, tenho 4 elétrons. 2 elétrons da subcamada S e 2 elétrons da subcamada P. O que acontece? Este átomo aqui, ele recebe energia do meio externo. Quando ele recebe energia do meio externo, este elétron, que está na subcamada S, nesse orbital aqui, ele pula para cá. Ele pula para o orbital P. Ok? Então vamos ver aqui. Quando ele recebe energia do meio externo, ele pula para o P. Agora eu tenho o quê? O S ficou apenas com 1 e o P, que tinha 2, ficou com 3. Aqui eu tenho S1 elétron e P3 elétron. P1, P2 e P3. P3 elétrons. Por isso que é chamado sp3. sp3. Agora, depois da hibridização, nós temos 4 elétrons desemparelhados, que vai fazer 4 ligações. Entenderam agora por que o carbono faz 4 ligações? Agora vamos aqui, ó. Então tá aqui, ó. O carbono com suas 4 ligações. 1, 2, 3. Aqui eu tenho essa estrutura que está no plano. Aqui eu tenho 2 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ora, aí eu tenho o carbono com suas 4 ligações. Mas este carbono, ele está o quê? Ele está no plano. O átomo de carbono aqui está no plano. Mas na realidade, o átomo de carbono, ele é o quê? Ele é representado desta forma. Ele forma uma estrutura tetraédrica, que tem 4 lados. Aqui eu tenho vestes, aqui eu tenho a aresta e aqui eu tenho a face. Então o átomo de carbono forma uma estrutura tetraédrica. Então vamos ver como é que acontece a ligação. Aqui eu tenho uma ligação simples. Quando a ligação é simples, a ligação ocorrerá entre os vestes do tetraédrico. Ligação dupla. Quando a ligação é dupla, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí como é que vai acontecer a ligação? A ligação vai acontecer entre as arestas do tetraédrico. Então, na ligação simples, a ligação vai acontecer entre os vestes. Na ligação dupla, a ligação vai acontecer entre as arestas. E na ligação tripla, aqui eu tenho a ligação tripla. 1, 2, 3, 4. A ligação vai acontecer entre as faces. Então, gente, vamos entender. O carbono forma uma estrutura tetraédrica. Quando a ligação é simples, vai acontecer a ligação entre
os vértices. Quando a ligação é dupla, vai acontecer entre as arestas. Quando a ligação é tripla, vai acontecer entre as faces. Entenderam? Eu preciso compreender o que é a estrutura do plano e o que é a estrutura do espaço. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, plano cartesiano. Isso aqui é de estudar em matemática. Isso aqui é do plano. E aqui eu tenho no espaço. No plano cartesiano eu tenho dois eixos. O eixo do X e o eixo do Y. No espaço, eu tenho 3 eixos. Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo Z. Entenderam essa diferença? No plano cartesiano eu tenho dois eixos. O eixo dos X e o eixo dos Y. No espaço, eu tenho 3 eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Entenderam? Então vamos para cá. Hibridização do carbono. Aqui eu tenho o orbital S e aqui eu tenho os orbitais P. No subnível S nós temos apenas um orbital. É aqui, ó. No subnível P nós temos 3 orbitais. O primeiro orbital do subnível P é chamado de X. O segundo orbital do subnível P é chamado de Y. E o terceiro orbital é chamado de Z. São justamente isso aqui, ó. Aqui é o primeiro orbital, aqui é o segundo orbital e é o terceiro orbital. No subnível S, O orbital é representado por uma bola. no subnível P, o orbital é representado desta forma aqui. Então, isso aqui é o orbital do subnível P, isso aqui é o orbital do subnível S. Tá. Vamos para cá. Aqui eu tenho o hidrogênio, subnível S. Aqui está o orbital do hidrogênio. Aqui eu tenho este carbono aqui, ó. Este carbono aqui, ele está no espaço. Ele tem quantos eixos? Eixo X, eixo Y e eixo Z. Aqui eu tenho o eixo X, ok? Eixo Y e eixo Z. Aqui eu tenho um hidrogênio no eixo X, esse aqui. Um hidrogênio no eixo Z, esse aqui. E um hidrogênio no eixo Y. Então, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora aqui eu tenho 2 carbonos. 1, 2. Quanto a ligação? 1, 2, 3, 4. Ligação simples. 1, 2, 3, 4. Ligação simples. Aqui eu tenho, este aqui é este carbono. Este aqui é este carbono. Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aqui no outro carbono, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Percebam Que a ligação está acontecendo entre os eixos X. Os eixos Y e Z não estão ligados, somente o X. Agora vamos para a ligação dupla. Que é a ligação dupla. A ligação dupla vai estar acontecendo no eixo X, tá? E no eixo Z. A ligação tripla. A ligação tripla está acontecendo no eixo X, no eixo Y aqui e no eixo Z. Estão entendendo? Então eu tenho quanto? Eu tenho ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Ou 2 duplas. Carbono com ligação simples, tem 4 ligações. Carbono com ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla e 2 simples. Ligação tripla. Eu tenho uma ligação tripla e uma simples. Entenderam? Agora nós vamos entender, gente, o que significa carbono sp3, carbono sp2 e carbono sp. Tá? A maioria dos livros, eles não conseguem explicar isto. O aluno tem que decorar. Mas aqui nós não vamos decorar. Nós vamos entender. Vamos aqui, ó. Então aqui, gente, eu tenho este carbono aqui, ó. Que está representado aqui, ó. No espaço. Então tem este carbono. Ele tem o quê? O eixo X, esse aqui. O eixo Y, que é este aqui. E o eixo Z, que é esse aqui.
Tem quantos hidrogênios ligados a ele? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho hidrogênio ligado no eixo X, aqui. Eu tenho hidrogênio ligado no eixo Y, aqui. E tenho hidrogênio ligado no eixo Z. Ou seja, eu tenho hidrogênio ligado nos 3 eixos. Então eu tenho hidrogênio ligado nos 3 eixos. Por isso é que a gente diz que esta ligação é sp3. Ou seja, quando a ligação é simples, significa que a ligação é sp3. sp3 por quê? Porque é S do hidrogênio e P3 do carbono. Por que P3? Porque está pegando os 3 eixos. Então, gente, ligação simples, o carbono é considerado sp3. E toda ligação simples é chamada de sigma. Então aqui é uma ligação sigma. sp3, sp3. Aqui eu tenho a ligação sigma. S do carbono, desculpa, S do hidrogênio e sp3 do carbono. Então ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma. Carbono é sp3, carbono é sp3. Então, gente, todas as vezes que a ligação for simples, é chamada de ligação sigma. E o carbono é chamado o quê? sp3. Por quê? Porque o hidrogênio ocupa os 3 eixos. Entendido? Vamos agora para a ligação dupla. Para a ligação dupla. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação sigma, ela acontece entre o eixo X, tá? O eixo X. E a ligação pi acontece entre os eixos Z ou Y. Então, gente, a ligação sigma, presta atenção, a ligação sigma vai sempre acontecer entre os eixos X. A ligação pi vai acontecer entre os eixos Y ou Z. Então tá aqui, ó. Ligação pi vai acontecer entre os eixos Z. E a ligação sigma vai acontecer entre o eixo X. E ele é chamado de sp2. Então a ligação dupla é chamada de sp2. Por quê? Porque o hidrogênio vai ocupar 2 eixos. Vai ocupar o eixo X e o eixo Y. Entenderam agora por que é chamado carbono sp2? Porque o hidrogênio vai ocupar 2 eixos. Que é o eixo X e o eixo Y. Entenderam? E quando a ligação é dupla, uma ligação é sigma e a outra é pi. A ligação sigma acontece entre os eixos X. E a ligação pi entre ou os eixos Y ou os eixos Z. Ligação tripla. Aqui eu tenho uma ligação tripla. 1, 2, 3. Então, 4 ligações. Quando a ligação é tripla, vai acontecer o quê? Uma ligação sigma e 2 ligações pi. A ligação sigma vai acontecer entre os eixos X. E as ligações pi vai acontecer entre os eixos Z e os eixos X. E é chamado de quê? De sp. Por que sp? Porque o hidrogênio vai ocupar apenas um eixo. Então, na ligação tripla, o que vai acontecer? Eu vou ter ligação sp. Por quê? Por que sp? Porque vai ocupar apenas um eixo. Às vezes tem livro que traz sp1. Mas a maioria do livro traz sp. Por que sp? Porque vai ocupar apenas um eixo. E na ligação tripla, nós temos uma ligação sigma e 2 ligações pi. A ligação sigma é sempre entre o eixo X. E as ligações pi vão acontecer entre os eixos Y e Z. Entenderam? Aqui nós temos então, gente, olha aqui, ó. Esta aqui é uma ligação SP-SP. Esta aqui é uma ligação S-SP.
E o carbono é sp. Repetido. Quando o carbono é sp3, significa que nós temos hidrogênio nos 3 eixos. Quando o carbono é sp2, significa que nós temos hidrogênio em 2 eixos. Quando o carbono é sp ou sp1, significa que nós temos hidrogênio apenas Em um eixo. Entenderam o que significa hibridização do carbono? E nenhum livro traz esse tipo de explicação. O que o aluno faz? O aluno decora. Ele diz assim, quando a ligação é simples, eu só tenho ligações sigma, e é chamado de sp3. O carbono é sp3. Quando a ligação é dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. E o carbono é chamado de sp2. O aluno decorando. Quando a ligação é tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações pi. E é chamada de sp. É assim que o aluno decora. No nosso caso aqui, não. Nós entendemos como é que isso acontece. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber notificações de novas aulas. Também, nesta aula, estou deixando um link com a atividade. No final da atividade, eu estou deixando as respostas. Resolvam, depois confiram as respostas. Se tiver alguma dúvida, me escreva, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Então era isso, e até a nossa próxima aula.